A migração é diferente da adesão. Você pode migrar e aderir à DF Previcon ou você pode só migrar, tá? Por exemplo, você não quer mais, você pensa, olha, de repente eu não vou ficar aqui no DF durante muito tempo, então eu quero contribuir menos para a Previdência, eu vou migrar de regime, eu não quero contribuir 14% sobre o meu salário cheio, só sobre 6.400. Eu vou migrar, não necessariamente você precisa aderir à DF Previcon. A DF Previcon, ela é facultativa. É óbvio que uma vez que você migre, se você ganha acima do teto, racionalmente, economicamente falando, você sempre aderir à DF Previcon, porque você tem essa parcela patronal, esse dinheiro, essa contribuição paritária do GDF. Depois a gente vai te mostrar como isso te ajuda no momento da aposentadoria. Mas essa é uma prerrogativa sua, tá? O prazo para migração é 31 de março de 2022. É uma opção irretratável e irrevogável. Uma vez migrado, você não pode voltar para o regime antigo. E você não se desvincula do IPREV. Como a gente falou, você continua tendo uma previdência básica, oficial, com um regime solidário, em que os seus cálculos de pensão não estão vinculados ao seu saldo de conta. Estão vinculados às regras do regime, tá? Então você fica com 2 regimes, continua. E uma dúvida muito frequente, mas Regina, eu estou aqui no DF há 5 anos, eu contribuí acima do teto. Essa parte que eu contribuí acima desses 6.400, eu vou ter uma devolução? Não. Hoje, isso é o que na União ficou chamado de benefício especial, né? Houve um terceiro benefício em que é essa devolução. No caso do DF, não houve esse benefício especial. Existe um projeto de lei que está em tramitação no Poder Executivo para implementar isso aqui no DF, e aí valeria para todos os servidores, tanto os que já migraram como os que vierem a migrar, mas ainda não foi aprovado pelo Poder Executivo, então a gente não pode dar certeza que isso vai vigorar. Então, por enquanto, a regra é essa. Por isso que a migração ela é mais interessante para aqueles servidores que não têm tanto tempo de contribuição passada, porque eles não contribuíram tanto acima do teto e que possa fazer diferença isso no terceiro benefício que eles receberiam, né? Então eles têm, e a previdência na DF Previcon ela é capitalizada. Então a gente vai ver aqui as considerações que você tem que fazer. Por exemplo, você está no regime antigo, essa parte da direita. Quando você se aposentar, você vai ter a paridade, a integralidade ou a média das 80% maiores contribuições se você entrou depois de 2003. No lado direito é o caso de você migrar. Você vai ter 2 benefícios. A parte de cima, o teto pelo IPREV. E a parte de baixo, que é a nossa parte aqui da DF Previcon, você tem que estimar quanto vai ser esse saldo e comparar com o que você faria se você não migrasse. E o que é essa reserva acumulada do regime de previdência complementar, esse balão aí de baixo? Ela depende do tempo que você tem para se capitalizar e da rentabilidade que esse dinheiro vai ter, né? A previdência complementar ela é amiga do tempo e da taxa de juros. Quanto mais alta a taxa de juros, maior a sua rentabilidade. A gente está passando por um momento em que a taxa de juros no Brasil subiram bastante, então as capitalizações elas estão acontecendo mais, tá? E o tempo, exatamente quanto tempo falta para você se aposentar. Então você tem que fazer essa conta. Olha, se eu me aposentasse pelo regime antigo, 80% das minhas remunerações daria X. Agora eu tenho 30 anos, eu sou jovem, eu tenho muito tempo para me capitalizar. Deixa eu ver quanto ficaria esse meu balãozinho aqui de baixo, essa reserva acumulada. E para isso a gente tem um simulador no nosso site que vai ajudar você a fazer essa conta, tá? Você vai dizer quantos anos você falta para você se aposentar, você vai estimar uma rentabilidade para esses recursos. Não é uma conta precisa, mas ele vai te dar uma ideia de uma dimensão, se vale a pena financeiramente você fazer essa migração ou não, tá? E se você tiver alguma dúvida no uso desse simulador, entre em contato aqui com a gente que a gente te ajuda, tá bom? A gente tem uma equipe excelente de atendimento aqui, liderada pelo Augusto, que não deixa nenhuma dúvida de pé. Inclusive ele está aqui participando do webinar para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Essa parte que eu falei é justamente a consideração financeira, mas você precisa pensar em outras coisas na decisão de avaliação. Lembra quando eu falei lá no começo sobre o regime de capitalização, o regime de repartição, que o regime de repartição era um pouco mais inseguro? A gente sabe que tem estados que já estão atrasando pagamentos de benefícios, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tem mais contribuições dos servidores ativos que dê conta do peso dos benefícios que estão sendo pagos, né? E a gente tem um regime próprio aqui no Distrito Federal que está em regime de déficit. Todo mês
mês o Tesouro do DF precisa complementar ao regime próprio para poder pagar essas contribuições, para pagar os benefícios, porque as contribuições que entram, elas não dão conta dos benefícios que estão sendo pagos. E isso é um risco. E para equilibrar isso, o que acontece? Os entes da federação vão mudando as regras, né? Eles vão espichando o tempo de aposentadoria, você agora tem que passou para 65 no caso masculino, na União, né? Ou aumenta a contribuição para tentar reequilibrar isso. Na Previdência Complementar, você não tem isso, ela não desequilibra, porque o seu benefício depende do que você acumular, né? Então não existe déficit, tá? Então, outras considerações não financeiras são essas questões de riscos. Você precisa avaliar o que você acha do déficit do regime próprio, se você acha que ele no longo prazo ele é sustentável, ele vai dar conta de pagar o seu benefício daqui a 20, 30 anos, tá? Outra coisa é quem tem paridade e integralidade. Muitas vezes a gente acha que isso é a garantia de um benefício mais gordo, né? Um benefício mais significativo. Você que é servidor sabe que os reajustes não estão acontecendo no mesmo nível da inflação, né? A gente passou vários anos sem reajuste aqui no Distrito Federal. Então, a paridade, na verdade, ela pode ser uma âncora que está te jogando para baixo, porque uma das maneiras de o Estado diminuir a sua receita é não dar aumento acima da inflação. Então é aquela coisa, salários são irredutíveis. Sim, nominalmente, mas para o seu empregador reduzir o seu salário, ele só precisa fazer uma coisa, não te dar reajuste acima da inflação. Na medida em que você perde da inflação, você já está tendo uma diminuição do seu salário. E isso vale para quem tem paridade e integralidade. Na Previdência Capitalizada, ela vai render lá a taxa de juros, você independe do que está acontecendo com os servidores da ativa, tá? E outra coisa a considerar também, se você for avaliar a migração, é o impacto da reforma da Previdência, né? A gente sabe que as alíquotas diminuíram e o tempo de contribuição tende a aumentar. Aqui no DF não foi feita ainda a reforma paramétrica, essa que mexeu nas idades, no caso da União, né? Então os servidores continuam se aposentando com as idades antigas. Mas isso talvez seja uma questão de tempo, né? É difícil imaginar que a gente vai conviver com regras de idade de aposentadoria aqui em Brasília, para quem trabalha na União um caso e o DF outro. Muitos estados já se anteciparam e espicharam a idade da Previdência. E na medida em que você se aposenta mais tarde, você tem mais tempo para se capitalizar. Então isso também é um fator para você considerar no cálculo da sua aposentadoria na hora que você for simular. Você acha realmente que você vai se aposentar com 55 anos, no caso de uma mulher, ou você acha que você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais? Porque se você for até os 59, 60, aí você tem mais tempo para poupar na DF Previcon e seu benefício é maior. Então isso precisa ser considerado também. As idades da aposentadoria hoje, elas ainda estão muito reduzidas face ao que está acontecendo no resto do país aqui no DF.